Olá pessoal, tudo bem? Prazer, eu sou a professora Karina, estou aqui no Instituto CEBEL, hoje responsável pela matéria de Filosofia do Direito. Espero que vocês gostem, tudo foi feito com muito carinho, muita dedicação para vocês. É importante que vocês saibam aí que todo esse carinho que a gente tem aí pelo Instituto e por vocês tá nos mínimos detalhes do material que a gente disponibiliza aqui nas nossas aulas, então aproveitem, tudo bem? O curso à distância ele serve justamente para ajudar vocês no pouco tempo que vocês têm no dia a dia. Ele tem que ser melhor que o curso presencial, ou seja, ele tem que atender a todas as expectativas de um curso presencial e ter ainda de benefício a possibilidade de vocês aí encaixarem na agenda de vocês, no cronograma de vocês, tá bom? Isso, inclusive, né, parte aí da nossa dedicação aqui do Instituto CEBEL, vem a questão de que vocês tenham o nosso contato direto aí com o professor. Vocês vão ver aí no slide, no material que nós disponibilizamos aí para vocês. Fica o meu e-mail direto, fiquem à vontade, manda aí e-mail para a gente questionando sobre a matéria, alguma dúvida, se não é pertinente a matéria, forma de estudar, cronograma, pode mandar, a gente está aqui para ajudar vocês. Novamente falando, curso à distância, ensino à distância, ele tem que ser um plus, ele não pode ser inferior a um curso presencial, não, ele tem que ser um plus. Então, justamente por isso que estamos aqui totalmente disponíveis para vocês. Usem essa ferramenta, usem esse meio de comunicação. O e-mail é muito importante para que vocês usem esse meio de comunicação entre nós, para que vocês façam a prova de vocês com muita segurança, com muita tranquilidade. Vocês têm que ir em paz fazer a prova de vocês, muito tranquilos. E a gente não consegue fazer se tem dúvidas, se tem angústia, tem que ir realmente 100% livre aí desses fatores externos. Fechado? Beleza, então? Vamos agora entrar em filosofia, certo? Matéria mesmo? Não tem como a gente não entrar em filosofia sem falar das tradições. A gente tem que trabalhar desde o início, vamos trabalhar desde o início para que vocês consigam aí assimilar a ideia, que vocês consigam compreender a matéria no todo, ok? Então, primeiro vamos falar da tradição judaica. São 3 tradições, judaica, romana e grega. Judaica, romana e grega. Então, primeiro ponto, tradição judaica. Lembra, muito fácil, hein? Lembra, Bíblia, monoteísmo, Deus. Bíblia, monoteísmo, Deus. Na tradição judaica, nós temos a fé, a crença de que Deus determinava como deveria ser a correta conduta do homem, a correta conduta do homem, ok? Então, por que os homens se comportavam daquela maneira? Porque assim Deus determinou, porque assim Deus queria. Fazia-se tudo para que Deus estivesse satisfeito com a raça humana. Olha que legal, olha que interessante. Então, na tradição judaica, voltando, Deus, monoteísmo, fé, Bíblia, ok? E tudo era feito de acordo com a vontade de Deus para assim satisfazê-lo. Fechado? Saindo da tradição judaica, vamos entrar na tradição grega. Na tradição grega, a gente tem aí a diferença do monoteísmo para o politeísmo, ou seja, saímos aí da crença da existência de um único Deus para a crença da existência de vários deuses. Contudo, na tradição grega, retira-se a legitimidade dos deuses e passa para os homens, ou seja, os homens tinham condição, tinham competência para dizer quais condutas deveriam ser seguidas, quais comportamentos eram adequados, ok? Você vê que já tem aí uma evolução considerável da humanidade, onde você deixa de basear as suas ações na fé e passa a baseá-las na razão. Olha só que upgrade aí na tradição grega, olha que interessante. E por que isso aconteceu? Os gregos, ao terem a crença politeísta, nós temos aí um questionamento sobre a real adequação destas entidades falarem sobre os homens. Até porque, na tradição grega, os deuses eram muito próximos dos homens, com sentimentos, com emoções. Você vê aí Zeus, Poseidon,
guerreando, discutindo, com inveja, amor, paixão. Então, muito próximo do homem em todas as suas acepções, inclusive nas falhas. Por isso aí deu a possibilidade de os gregos puxarem aí essa legitimidade e trabalharem e focarem no que era adequado para eles mesmos. Então é uma excelente, um ótimo desenvolvimento aí no que tange a tradição, no que tange a filosofia. Contudo, os gregos estavam mais preocupados com a teoria e não com a prática. Os gregos estavam mais preocupados com a teoria e não com a prática. Isso significa que na filosofia, na reflexão dos gregos, eles tinham como objetivo traçar conceitos, traçar parâmetros, por que as coisas são como são, por que a verdade é tão perseguida, o que é a verdade, o que é a justiça, como alcançar a justiça. Então, é muito possível a gente identificar numa leitura simples de que os gregos não estavam tão focados com a execução, com o direito em si, estavam focados com a reflexão, ok? Neste meio tempo, percebe-se com a razão, com a utilização da razão, uma propensão dos gregos a fazerem uso da natureza para justificar aí o entendimento das coisas como elas são. Então, com a observação da natureza, que a gente tem, isso aí está no material de vocês, ok? Que a gente tem aí como também denominação physis, P-H-Y-S-S, physis. A physis, ou seja, a natureza, só uma dica aqui, hein? Viu physis no material, viu physis na prova, já faz a tradução aqui na cabeça, natureza. Às vezes o examinador usa umas palavras um pouco mais complicadas para dificultar o exame de vocês, mas é muito tranquilo, viu a palavra, já faz a tradução, ok? Então, voltando, physis, natureza, os gregos com a observação da natureza construíam um raciocínio lógico, conceitual, para definir, para estabelecer quais eram as funções das coisas, por que as coisas funcionavam dessa forma, por que os seres humanos assim se comportavam e daí por diante, ok? Fechado? Com isso, a tradição grega, ela traz como herança para a humanidade a filosofia do direito. Olha aí que legal. Vamos lá para os slides, então? Então vamos aqui, ó, Instituto Sebel, olha aqui, ó, que bonito, hein? Instituto Sebel, Filosofia do Direito, aqui meu nome, iniciação à filosofia, meu contato, tá? Meme do Dolinho, professora Gosta, pode mandar. Então aqui, ó, só retomando, hein? Tradição judaica, ok? Monoteísmo, elemento central, mandamentos divinos, não tem como errar. Passamos para a tradição grega, politeísmo, indagações sobre a verdade e a justiça, lembra, a professora falou? Razão e capacidade de arquitetar logicamente os conceitos, olha aí. Homens, capacidade e legitimidade para legislar, ou seja, tirando aí dos deuses e dando como herança para a humanidade a filosofia do direito, ok? Vamos para a tradição romana. A tradição romana é muito tranquilo, mais fácil impossível. Na tradição romana, nós temos a junção da tradição judaica com a tradição grega. Olha só que tranquilo. Muito fácil, mais fácil até de vocês compreenderem. Por quê? Quando você tem aí a junção da tradição judaica e a tradição grega, é possível a gente compreender que da parte judaica se extrai a questão da fé. Com a tradição romana, vocês devem lembrar aí dos estudos de direito romano, o cristianismo era a religião oficial. Então, a fé é extraída aqui da parte da tradição judaica. Da parte da tradição grega, nós trazemos a possibilidade dos homens legislarem sobre as suas condutas. Olha aí a união. Por que é muito fácil nós entendermos? Lembra, romano, cristianismo. Parte grega, que a gente fala aí da possibilidade dos homens legislar, imperialismo. Percebeu? Na tradição romana, a gente tem um imperialismo muito forte. Jamais que o imperador permitiria que apenas Deus determinasse o que é correto e o que não é. Ok? Por isso a gente tem essa união. Viu como é fácil? A questão de lógica aqui está muito tranquilo.
A tradição romana, diferente dos gregos que a gente mencionou, que estava preocupado aí com a questão, vamos voltar até aqui para vocês verem, que estava preocupado aqui com a questão das indagações sobre verdade e justiça e nos dando como herança a filosofia do direito, diferente da tradição grega, a tradição romana possibilita que nós elaboremos a doutrina, tá? Demos início aí na doutrina com a tradição romana e construímos um sistema jurídico. Olha aí, ok? Ou seja, diferente da tradição grega, a tradição romana estava preocupada com a prática. A tradição romana estava preocupada com a prática. Na grega, teoria. Na romana, a prática. Então, você já tem a construção de um sistema jurídico, startado aí pela tradição romana, a elaboração de doutrinas, o delineamento de uma literatura jurídica, olha que importante, tá? Você vê aí toda a nossa estrutura, toda a nossa base de direito, desde aí da época romana, tá? Muito tranquilo de vocês lembrarem, até porque é material que vocês viram na graduação, muito tranquilo. Dando como herança aí para todos nós, na humanidade, a teoria do direito, ok? Fechado? Tá fácil, não tá fácil? Tá tranquilo? Ó, não tem como errar. Essa é a base de todo o ensinamento. Vocês tendo como percepção e como perspectiva dessas três tradições, a gente segue a filosofia do direito com muita tranquilidade, tá bom? Vamos entrar aqui em razão teórica. Antes de falar de razão teórica, é importante que vocês... Vem aqui comigo, vamos lá? É importante que vocês tenham como percepção que razão, lembra grego, razão, ela veio para que nós distinguíssemos tudo o que tem na natureza, tudo o que tem na vida do homem, tudo que está atrelado a nós, principalmente as questões de verdade e justiça, ok? Então, quando falamos em razão, já tem que startar ali a tradição grega. Por que a razão é importante? Porque foi trazido por Aristóteles, um filósofo aí de extrema importância e de alto nível de cobrança nos exames de ordem e nos concursos. A razão, ela foi trazida por Aristóteles como um gênero, ou seja, na razão você tem as espécies razão teórica e razão prática. Sempre que eu ouvir Aristóteles aqui, ó, faz um twin no cérebro, ok? Twin. Vocês têm que saber. Aristóteles, muito cobrado, já presta atenção, ok? Vamos aqui para o slide, vamos lá? Razão teórica. Epistemologia, teoria do conhecimento. Com a razão teórica, tinha-se aí a preocupação de definir os conceitos. Lembra lá, tradição grega, definir os conceitos, teoria do conhecimento. O conhecimento ele só é atingido com definição de conceitos, ok? Teoria do conhecimento, epistemologia. Aquela brincadeira que eu falei, o examinador gosta de usar sempre o mais difícil, vai pôr epistemologia na tua prova, tá? Teoria do conhecimento ele não vai usar, você já faz a tradução para deixar aí o seu exame muito mais tranquilo, muito mais fácil, ok? Observação da natureza, physis, lembra que eu mencionei lá atrás, observação da natureza, physis. A teoria do conhecimento era adquirida, ou seja, o conhecimento era adquirido a partir da observação da natureza. Na natureza, pensem, tudo tem causa, tudo tem consequência. Quando nós comemos, nós retiramos o fruto da árvore. A árvore ela foi plantada, a terra foi adubada, o resto do nosso alimento serviu de adubo. Tudo tem finalidade. Lembra quando aprendemos ali lá no ensino médio, lá no ginásio? Olha a idade da professora aí, né? Já denunciando, ginásio, olha aí, ó. Lá no ginásio, lá no ensino médio, o que a gente aprendeu? Que a vida ela tem um ciclo. Nós nascemos, desenvolvemos, nós procriamos e morremos, ok? Nós temos um ciclo de vida. Tudo tem finalidade. Qual a finalidade do ciclo de vida? Perpetuação da espécie. Lembra disso? Ciência, lembrou? Por que a gente tem que lembrar? Que isso nos remete que a natureza sempre está atrelada à causalidade, à finalidade das coisas. Então lembra, falou de natureza, falou de causa e efeito, falou de consequência, falou de princípio da causalidade, ok? Ou seja, tudo na natureza tem finalidade. Aqui a palavrinha difícil,
telos, finalidade é o mesmo que telos, ok? E na natureza, nós temos aí uma ordem já pré-definida, que é chamada de cosmos. Palavras difíceis aí, hein? Physis, cosmos, telos, não tem como errar. Physis, cosmos, telos. Physis, natureza, cosmos, ordem, telos, finalidade. Certo? Ok? Tá tranquila essa ideia de observação da natureza, finalidade, tudo tem um sentido? Tranquilo? Absorveu bem? Vamos seguir então? Então, a razão teórica, falamos aí da observação da natureza, princípio da causalidade, finalidade e ordem. Com isso, utiliza-se a lógica, a retórica e a argumentação para a definição dos conceitos. O que é o fruto? O que é o homem? O que é a vida? O que é a natureza? Conceitos. Para você ter os conceitos, utiliza-se aí as expressões gramaticais, ou seja, a fala, a escrita. Utiliza-se então as expressões gramaticais daquilo que se pensa para ter a verbalização, para ter a escrita daquilo que está na nossa mente. Tranquilo aí, né? Você vê que tudo é uma questão lógica, tudo é uma questão de raciocínio. Não tem como vocês não entenderem, não tem como vocês errarem. Ok? Fechado? Lembrando aqui, tudo que envolve expressão gramatical, que é o produto da elaboração aí, desculpa, não produto, hein? Ferramenta para a elaboração dos conceitos, utilização de lógica, retórica e argumentação, dá-se o nome de artes liberais, ok? Aí fica só de observação, porque às vezes o examinador, né, tem aquela maldade no coração, cobra o que é artes liberais e fala, pô, professora, você não falou? Não, eu falei sim, tá aqui, hein? Tá bom? Guardou, mas não é de muita importância, só para vocês saberem mesmo. Fechado? Seguindo, razão prática, falamos da teórica, razão prática agora, para dar sequência no nosso estudo. Pensa, estávamos na teoria, estávamos na tese, tudo ainda muito subjetivo, tudo muito ainda no abstrato. Agora nós vamos para a razão prática, ok? Lembra, trazido por Aristóteles. Na razão prática, nós temos a observação da ação humana, ou seja, aqui a nossa preocupação não é com os conceitos do que as coisas são. Não, aqui a preocupação é de se observar o ato do homem, é de se observar o ato do homem, ok? Dentro da observação humana, dentro da observação da ação humana, nós temos aí a justiça, ou seja, o homem, quando está agindo, ele age de forma justa ou injusta? Ele age de forma verídica ou mentirosa? Olha só, a preocupação aí da época de identificar a ação do homem, ok? Então, razão prática, observação da ação humana, e aí a gente fala de justiça, a ação do homem está voltada aí para justiça, saber quando a justiça é alcançada ou não. Quando falamos de justiça, automaticamente nós temos que falar desses 3 itens. Ética, vamos lá, ética, política e jurídica. Ética, política e jurídica, ok? Quando falamos de ética, lembra a palavrinha difícil? Ethos, E-T-H-O-S, ethos. Leu ethos na prova? Pá, ética, ok? Quando falamos de ethos ou ética, estamos tratando de uma perspectiva individual. Eu sou justo ou injusto de acordo com o que eu acho daquela ação, daquilo que eu penso daquela ação, ok? Quando falo de política, polis, ok? Sempre que eu falo de política, polis, temos uma perspectiva coletiva. Aquela ação é boa para a sociedade? É justa para a sociedade? A gente já tem uma perspectiva macro, uma perspectiva social. E quando entramos no ramo jurídico, no ramo do direito, nós temos o nomos, lembra? Nomos vem de normativo, não tem como errar. Nomos, ok? Que é uma perspectiva normativa, tudo que está delimitado, tudo que está estipulado.
Ok? Então, voltando, nós temos observação da ação humana, justiça dentro da justiça, ética, política e direito. Falou em ética, lembra? Ethos, perspectiva individual. Falou em política, perspectiva social, coletiva, polis, hein? Falou em direito, nomos, perspectiva normativa. Fechou? Pensem, tudo que está relacionado à ação humana, quando estamos falando de razão prática, tem que estar envolto de valores, costumes e tradições, ou seja, a ação do homem, ela é executada de acordo com seus valores, de acordo com os costumes daquela sociedade e de acordo com as suas tradições. Professora, como que eu vou lembrar isso? É muita coisa. Gente, não tem erro, fica tranquilo, a gente vai dando dica. Valores, costumes, tradições, pensa. Tá no WhatsApp, assim, né? A professora já fez assim. Tá no WhatsApp, xingou o coleguinho, como que a gente xinga? FDP, né? FDP é o primeiro xingamento que vem aí em mente. O negócio tá mais sério, vai xingar mais com o que a gente fala? VTC. VTC, valores, tradições e costumes. Eu não sei o que vocês pensaram, tá bom? Ação humana, instabilidade. Por que então a gente tem que basear a ação humana por valores, costumes e tradições? Porque o homem é muito instável. O homem hoje quer uma coisa, amanhã ele quer outra totalmente diferente. Se ele não tem uma base de valores, costumes e tradições, ele é altamente instável. Quando você tem esta base como parâmetro, a instabilidade ela é reduzida, ela é mais, vamos dizer assim, um pouco mais contornável, tá bom? Assim, contornável. Ela não tem aí um prejuízo tão considerável. Fechado, então? Terminamos aqui, razão prática, razão teórica. Lembra, já falei, hein? Aristóteles é o filósofo que traz aí a diferença entre razão prática e razão teórica. Ouviu falar em Aristóteles, tem que abrir a cabeça porque realmente é uma matéria muito cobrada, tá bom? Ok? Gente, obrigada, espero que vocês tenham gostado. A gente dá continuidade aí da próxima aula partindo aí de razão prática e razão teórica e espero que vocês aí tenham absorvido bem a matéria. Qualquer dúvida, manda por e-mail que a gente está aí à disposição de vocês, ok? Fechou? Beijo grande, valeu, hein? Tchau, tchau!